Gostaria de agradecer o Nagy pela presença aqui no nosso evento presencial. Em nome da Genial toda, a oportunidade de tê-los aqui conosco, uma pessoa que o mercado inteiro conhece ele de nome. Muito se fala dele, mas é uma pessoa que fala muito pouco. Então, essa oportunidade que nós temos aqui, que passamos para os nossos clientes, não é todo dia que acontece. Então, mais uma vez, muito obrigado, né? Então, como a Denise falou, Nagy chegou em 69 e como nada na vida dele é trivial, na chegada o avião já foi sequestrado, desviado para Cuba, né? E já teve logo essa emoção já para começar a sua experiência no Brasil, que não é um país, como a gente sabe, dos mais simples, né? Não era naquela época e continua não sendo hoje, né? Então, vamos falar um pouquinho daquele momento, né? Você chegou aqui, o que você encontrou, Nagy? Como é que era vamos dizer, o Brasil daquela época? Dizer, um mercado que era muito incipiente, né? Estava começando ali a operação de letras, o RTNs, né? Na época. O que tinha ali? Como é que funcionava e qual foi, vamos dizer assim, a sua visão e a implementação da sua estratégia, da sua visão que você tinha, né, como um todo? Bom, primeiro, obrigado por me receber, um prazer. Como você falou, eu, na realidade, vim em 67, casei, fui morar no Líbano. Em 69, começou a bagunça no Líbano, problemas políticos, pessoal se armando. Falei, vai dar confusão. Já tinha saído do Egito, meu pai era industrial no Egito, em 62 foi nacionalizado, tivemos que sair correndo do Egito. Falei, não vou sair correndo do Líbano. E decidi vir para o Brasil. Eu peguei o voo dia 29 de novembro de 69 da Varig. Estava sentado na primeira fileira, ao meu lado tinha o oficial da FAB. Conversa vai, conversa vem. Eu não falava português, expliquei que era libanês, que decidi me mudar para o Brasil. Bom, 2 horas depois, vou tentar encurtar, a aeromoça vem e pede, não sei o que ela fala para ele na orelha. Ele levanta, eu falei, deve ser amigo do comandante, como ele é da Força Aérea. Aí, uns minutos depois, ele veio, estava amarelo, falou, você fala árabe? Eu falei, eu falo, pode vir comigo? Não entendi nada, porque não entendi nada. Cheguei lá, abriu a porta, um maluco com um revólver faca na cabeça do comandante. O comandante, muito nervoso, fala, por favor, explique que eu não posso ir para Cuba sem parar em Porto Rico. Não tenho fuel. O árabe era da Argélia, palestino, enfim. Ele falou, ele é mentiroso. Se ele vai para o Rio, ele vai para Cuba. Bom, levou 40 minutos para eu convencer ele. Aí ele falou, tudo bem. Tem 3 colegas no avião. Ele tinha uma cintura de granada. A gente explode o avião. Você vê. Para te fazer uma longa história curta, paramos em Porto Rico, fomos para Cuba, ficamos 2 dias em Cuba. 2 dias. O terrorista foi recebido como herói. Na época, Castro dava um prêmio para cada um que levava um avião. Foi assim minha chegada no Brasil. Primeira vez que saí todos os jornais, que a pessoa que traduziu e tal. Bom, aí fiquei uns meses aqui estudando o Brasil e tal. E meu sogro era médico, me apresentou um paciente dele. E viramos grandes amigos e que me ensinou muito, que chamava Ralph Rosenberg, que era o rei da petroquímica, era o maior acionista da Petrobras. Ele me chamou a atenção sobre quanto eram baratas as estatais no Brasil. Eu já gostava de mercado a vida inteira. No Egito era a primeira bolsa de algodão, commodities e tal. Eu gostava de mercado, fui estudar e decidi investir nas estatais. Petrobras, Vale, que o valor patrimonial delas era ridículo, o preço da bolsa era ridículo comparado ao valor patrimonial. E descobri
que se você tem 10%, você consegue fazer equivalência patrimonial. Aí decidi que vou ter 10% da Petrobras, 10% da Vale, incorporar nas empresas, e foi comprando. Então, usei muito o mercado os futuros e tal, para poder ter volume. Comecei no Rio, fim dos anos 70, começo de 80, no mercado futuro. E aí, como eu tinha posições grandes, sempre atrapalha. Se o conselho está com posição contrária, tal, aí muda a regra, tira a regra. Aí decidi sair do Rio, que eu cansei de mudança, tal, e decidi sair do mercado futuro. Pedi entrega dos papéis, que na época representava quase 5% do capital da Petrobras. E pedi para o bode da Multiplica e para o Ronaldo, que eu queria que eles carregassem a posição, porque não queria internar, que ia dar uma garantia bancária do Sosté. Enfim, ficou anos aquela posição depositada lá. Então, na verdade, eu não tenho nada contra especulador, mas, na verdade, eu era investidor, porque fiquei com 7% da Petrobras, 12% da Vale, tal. Então, fica essa lenda, o mega especulador, ou coisa, quando, na verdade, eu estava querendo, papéis eram de graça. Imagina que Vale valia, em 89, não em 700 milhões de dólares. E Petrobras, 1 bilhão e pouco. E aí, vieram o pessoal de São Paulo, Ricardo Thompson, essa turma, e me convenceu que iam fazer mercado de opção para eu mudar para São Paulo, tal, e mudei para São Paulo. Aí, anos depois, foi a mesma história. Se atrapalha por causa do tamanho, se atrapalha os interesses deles, e começou a tomar medidas. Aí, 15 anos depois, o Sérgio Barcelos, que era presidente da Bolsa do Rio, me convenceu de ir para o Rio para ter regras estáveis, etc. Foi para o Rio, foi tudo bem, estava operando. Na época, no fim do governo Sarney, a inflação estava 60%, 70%. Era absurdo, não se sabia quanto vai ser a inflação do mês que vem. E para se financiar a médio prazo, não é longo, te custava uma fortuna, porque tinha uma taxa de inflação desconhecida. Prêmio de risco, né? E aí eu inventei o termo de 7 dias, que chama D0. Na verdade, o que é D0? É um termo de 7 dias, porque você pagava em D5, então você tem no sábado, domingo, era um termo de 7 dias, que não tem efeito nenhum sobre preço. Essa lenda, Nagy usou D0 para manipular, para fazer subir, para fazer baixar, tem que o mercado que continua subindo, era tudo mentira. Eu era financiado pelos maiores bancos que se gabam de ter os melhores departamentos de análise e que tinham as garantias dos melhores papéis das estatais. Aliás, quando aconteceu o drama de 89, 2 testemunhas de defesa, que eram o professor Mário Henrique Simons e o professor de Finet, o Mário Henrique ficou 8 horas explicando para o juiz como que era a operação. Ele falou, o Nagy não manipulou nada. Pegou um gráfico, falou, olha, a ação está subindo, dou um tiro no Nagy, ele cai e volta a subir. A manipulação foi para baixo, não foi para cima. Entendeu? Então, ficou imprensa, tá? Porque ninguém nunca quis olhar a verdade, que foi 89, foi o maior roubo do século. Foi um assalto, pegaram uma carteira de 490 milhões de dólares, que era a maioria Petrobras e Vale do Rio Doce, sumiu. E foi aquele drama todo, que ele levou 16 anos para ser inocentado, que não manipulei. E essa é a verdade. Então, todos esses negócios, o mega especulador, o D0 para manipular, tudo mentira. E a Bolsa do Rio, ela anuía a cada operação, porque o banco que te financiava queria ter a garantia da custódia. Quando aconteceu que o Barcelos pediu demissão, o novo presidente, para não ter que honrar, falou, isso é fraude. Não? Mas como que é fraude se você está construindo um prédio à custa das comissões e faz
2 anos que você está aí participando de todas as operações. Enfim, essa que foi um drama que estragou minha vida, né? Perdi 16 anos. Agora era um mercado diferente, era um mercado pequeno. Sim. Sem informação, ou quase com pouquíssima informação. Pouquíssima né? informação, você tinha que pesquisar. Muito também de não dia, tinha né? a internet de hoje, era telex, você tinha que pesquisar, tinha que conversar, tinha que ligar nos Estados Unidos, saber porque sempre os Estados Unidos teve influência aqui. A gente conversava muito, mas eram alguns players, seu pai era um deles, o querido Alfredo, Matias MacLean, Pedro Conde e tal, etc. Aí o que acontece? É que essa pequena história ninguém conta. Quando eu mudei para o Rio, o volume de São Paulo veio aqui em Rio. Então, o Rocha Azevedo, que era o presidente, aquele que estava todo mundo pressionando ele, querendo derrubar ele. Aí o Pedro Conde, que era parceiro dele e tal, que é a cabeça, o Pedro Conde, se reuniram e falaram, pô, o Rio está crescendo mais que São Paulo, se a gente quebra o NAGE, quebra o Rio, e a gente ganha uma fortuna. Venderam não sei quantos mil contratos de índice, foram vendendo. Quando apertaram o CVM para eu dizer se eu vou pedir entrega do papéis, eu confirmei que eu ia pedir, aí enlouqueceram, mudaram a regra do jogo, a 5 minutos do fim do jogo, o vencimento era dia 15, dia 9, puxaram o tapete e em lugar deles quebrarem, me arrebentaram. Isso é a verdade. O coeficiente emocional que você passou, dizer, o domínio dessas emoções é algo que é único, né? São poucos, né? Eu acho que é uma das maiores qualidades que um trader, né? Que um investidor, né, tem que ter, né? A segurança de saber sofrer, né? De saber perder para continuar analisando a situação com a maior frieza possível, né? Mas foi um negócio incrível. Eu certamente não saberia como me comportar encarando eventos desse porte, encarando, né, um evento da prata, né, o teórico corner da prata, né, que com 30 e alguma coisa anos você ganhou $1 bilhão e perdeu $1 bilhão, né? Essa é outra em uma história semana, também, né? que não está bem contada. A prata é uma história. Meu pai era um grande proprietário de cavalo de corrida no Egito. O treinador dele chamava Maurice Hilbert. Era um judeu egípcio brilhante. E quando a gente saiu do Cairo em 62, ele foi para a França e virou o maior treinador do mundo. Treinava para Rothschild, para Wildenstein e para os irmãos Hunt, o Bunker Hunt, que eram na época a maior fortuna do mundo. E assim conheci o Bunker Hunt. O Maurício, ele queria contato com os sauditas para convencer eles que prata era melhor que ouro. E aí o Maurício falou, quem pode te abrir as portas é o NAGE. Eu tinha 33 anos na época. Daí eu tinha muita relação com a Arábia Saudita, tal, E aí ele me explicou, ele era um personagem excêntrico. Ele falou que na Bíblia a relação ouro-prata era de 5-1, e hoje está 80, não sei quanto, 90, e que ele achava que ia voltar aos 5-1, e que era, bom, enfim. E depois ele era convicto que a inflação ia destruir o dólar. Nunca teve intenção de fazer um corner. Levei ele para a Arábia Saudita, a gente conversou com a família real, com empresários e tal, e todo mundo se interessou, entrou no mercado. O mercado estava a $5 na onça. Quando o mercado, aí foi um volume de compra enorme, porque o mercado era um mercado onde o pessoal, os profissionais de Nova York, sempre estão long a mina e short o mercado para ganhar centavos de... Nunca ninguém tinha vindo e pedido entrega, me entrega a prata, então era só papel, você trocava papel. A gente foi comprando, mas não houve esse negócio que dizem, o Hunt quis dar um corner, não houve, ele estava convicto, era o cara mais rico do mundo, tinha acabado de descobrir o poço Al-Sarir na Líbia, que era o maior poço do mundo.
E ele queria prata, e queria parceiros com ele. Ele tinha tentado o chá do Irã, que não se convenceu, eu convenci a família real. E a gente foi comprando. Aí, quando começamos a comprar e subiu, o mundo inteiro foi comprar. Aí o vendido, a verdade é essa, que quem puxou os preços, os vendidos foram procurar os peruanos, que a Minpeco, a maior empresa do Peru, corromperam os funcionários públicos lá e convenceram ele que o prata a 17, 18 dólares era cara. Tinha que vender. Só que não explicaram que para fazer hedge, a prata não pode estar na mina no Peru, tem que estar em Nova York, já especificações, tal. Aí começaram a vender, quando o mercado chegou a 20 e pouco, foram liquidados porque não tinham margem para cobrir, para pagar. Aí eles que deram aquela estilingada. E depois aconteceu a invasão. O Irã, a operação do Irã dos americanos, inflação subindo e tal, e o mercado foi embalado. Aí, em janeiro de 80, o grupo, os long estavam ganhando 11, 12 bilhões de dólares, o short perdendo. Aí eles foram, que eram o pessoal que controlava o conselho da Bolsa em Nova York, eram os profissionais. Foram no Volcker, nós se vamos recomprar, vai a 100 dólares, não vamos recomprar, tem que mudar a regra tal. Mudaram a regra do jogo e proibiram a compra, só venda, mercado só para venda. Nunca se viu. De novo... Tá. Quer dizer, hoje não adianta se querer fazer operações grandes, porque tem que o poder é a caneta, a manipulação é na caneta, não é na compra e na venda. Essa é a verdade. E aconteceu que os preços que tinham subido voltaram. Hoje em dia, quem puxa o mercado é o Reddit, plataforma, os YOLO's Trade, né? Mudou tudo, you only live once, né? E absoluto. mudou, agora são os investidores de pequeno porte que fazem alguns movimentos agora quando vem hedge funds com posições shorts e fazem ataques a essas posições através de mídias sociais. Mudou tudo, é outro mundo. É outro mundo, outro né? Mundo. Mas... E como é que era, Zé, falando, Zé, obviamente informação é algo que hoje é até excessivo, né? Tem muito barulho, você recebe informação de tudo que é lado, né? Como é que era naquela época? Como é que era o seu dever de casa, né, para formar um raciocínio, uma narrativa de investimento? Era a imprensa ver lá fora o que está acontecendo e tentar fazer o máximo de pesquisa. Você não tinha nada comparado a hoje. Era um negócio. A única informação certa que tinha eram os malandros do Conselho da Bolsa que pegavam o computador à noite e vinham as posições que está comprado, vendida e tomava atitude. Se eu estava comprado, como na época eu era um dos maiores, a ANAG está comprado. Aí o dia seguinte se acordar, obrigado de liquidar X posição porque passou o limite que não existia. Era bandidagem, o Rocha Azevedo, aquela turma dele, foi negócio triste, tétrico. Caso de E teve uma história curiosa também, que num dia de vencimento, numa segunda-feira, né, no Rio de Janeiro, no Rio acabou a luz do prédio da Bolsa, apenas do prédio da Bolsa. O presidente tirou a tomada eles não tiram o papel para entregar. E apareceu, curiosamente, no dia seguinte, né, na terça-feira das fundações. Você está bem informado. Mercados muito diferentes, né? Era outro mundo, Primeiro os volumes eram pequenos, era outro mundo. Hoje o approach é completamente diferente, né? Mas na época os players eram, você conhecia, mas não pode esquecer. Obrigado. Qualquer distorção, as fundações, se se puxava a fundação, se se derrubava a fundação, você tinha FUNCEF, Previ, os bancos, quer dizer, não era fácil. E depois, um estoque de papel que volta e meia entrava, né?
o Mário Henrique Simonsen, durante essas 8 horas que ele defendeu a minha posição, ele falou, na história do mundo não tem nenhum caso de manipulação de blue chip. Não tem. São dizer, diversas histórias, né? Diversos casos, né? A gente via, né, um mercado completamente diferente, se vendia a opção a descoberto sem chamada de margem, né? Então era um tremendo incentivo. Chegando perto do vencimento, você vendia aquela opção já pozinho, que não ia, né, bater no strike, e vamos dizer, passava o final de semana bem com a sua esposa. Né? O pessoal vendia, se dava certo, botava no bolso, se dava errado, botava como hedge para o fundo. Era clássico. É por isso que a melhor maneira de fazer crescer a sua posição, se eu tinha interesse em aumentar a posição em papel, era via opção, porque aí você conseguia comprar opções a um preço... Era outro mundo. Era outro mundo. E como é que você vê aquele mundo com o mundo de hoje? O ambiente, vamos dizer assim, de Brasil e, obviamente, de investimentos, né? Para quem, dizer, escutou falar vamos dizer, daquele mundo, mas que vive hoje, como é que você tem alguma... Não dá para comparar. Hoje você está num mundo de internet, o investidor... Você tem milhões de pequenos investidores entrando no mercado, você tem... É completamente outro... Bolsas 24/7, né? Naquela época, acho que, vamos dizer, não sei, a Bolsa parava, né, na hora do almoço, né, de 1 às 3, né? E era a oportunidade de você fazer o network e trocar ideias, né? É verdade. Era almoço com uísque, charuto, rock and roll e à tarde era só um pequeno, que chamava-se de roubão, né? Ali para fazer o ajuste, mas ali era tão importante, era muito importante aquele evento, né? Muito. Então imagino que almoçar com você era um prêmio, né? E participava do risca-risca, né, para pagar a conta, né? O pessoal não sabe, mas as mesas, né, você almoçava e um era escolhido para pagar a conta num sorteio. Pegava-se uma nota qualquer de dinheiro, os 3 últimos dígitos, e quem de 0 a 999, e quem acertasse aquele número pagava sozinho a conta. Então, de vez em quando, saía caro para quem queria almoçar na presença do no Jockey Club. E como é que você vê a situação hoje? Você é um cara extremamente bem conectado, né? Vimos isso há pouco tempo, né? no jantar aí, que como sempre deu mídia, né? Sempre que você está presente acontece alguma coisa curiosa, né? Mas acho que você indiscutivelmente é uma das pessoas mais bem conectadas, né, tanto no Brasil quanto fora. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que você está, como é que é a sua visão. O Brasil tinha tudo para estar bombando, está tudo a favor do Brasil. É preço de commodity, é liquidez no mundo. Tá. Infelizmente, a política que está acontecendo está prejudicando. Não tem. Você vai lá fora hoje, você fala Brasil, ninguém quer ouvir falar do Brasil. Quando podia ser o melhor momento do Brasil. É um negócio inacreditável não ter aproveitado a alta do preço de commodity, a liquidez que tem no mundo. Antes, nunca vimos isso. Você falou, você ganhou 1 bilhão. 1 bilhão em 80 era uma grande... Hoje virou feijãozinho, é trilhão e não sei o quê. Esse perdeu trilhões, esse ganhou bilhões. Hoje o Brasil tinha tudo para estar explodindo. E estamos perdendo mais uma década, mais uma... Estamos perdendo uma chance única, porque eu não estou muito otimista sobre o Brasil, porque estou vendo a parte fiscal, estou vendo as eleições, aí para você chegar na eleição, você está com popularidade baixa, aí você pode usar tudo que você tem de possibilidade para só olhando
a eleição é o país que se ferra. Não tem, então, não estou otimista sobre 2022. Estou achando muito complicado o quadro. Espero que esteja errado, porque eu adoro o Brasil, estou aqui porque eu escolhi, apesar de tudo que fizeram comigo, gosto do Brasil, estou aqui, acredito no Brasil. Espero que os políticos abrem os olhos e fazem a coisa certa. Mas se você me pergunta, Nádia, você está otimista? Não estou pessimista. É impressionante, né? A gente tem tudo. Tudo. Né? Até nessa grande discussão que vivemos hoje, né, entre a transição, né, energética tão importante, né? A gente tem a maior floresta do mundo, uma matriz energética 85% renovável, que é eólica, estupidamente alta. Solar. Temos o petróleo, né? Temos minério, temos nióbio. É a agricultura que está bombando. Né? É a agricultura. E impressionante, a gente é extremamente mal percebido, né? É uma loucura, né? Essa festa, essa bonanza de liquidez, não precisa nada e não vem disso, nada, a gente não ganha um convite ali não é para a área VIP, não, né? Né? Exatamente, é inacreditável, realmente dói o coração ver como estão perdendo, jogando fora essa oportunidade, mas enfim, é o Brasil. Tá. Eu gostaria, vamos dizer, o nosso tempo está acabando, né? Vamos dizer, impressionante como passa rápido. Rápido. Né? Dizer, de novo, a oportunidade, né, que temos, né, de conversar com você, de tê-lo aqui conosco, de passar um pouco essa diferença de mundo, né? Que eu, com a minha idade, ainda peguei um pouco o mundo analógico, né? Essa transição para o digital é algo extremamente diferente da minha época. Total. Imagino, década de 70, 80, né? E a oportunidade que a gente tem aqui de fato, começar a popularizar, né, o investimento, né, essa educação, né, que a Genial se propõe, né, a participar. E dizer, são histórias, são momentos, né, a maturação desse mercado de capitais como um todo. Né? Então, essa transição, acho que é muito bacana você ter passado um pouco dessa visão, né, de dizer, mostrar como era diferente, né, e como é que é hoje em dia, né, e como é que vai acontecer isso nos próximos anos, né, dizer, a gente com cada vez mais investidores, tá, cada vez mais participativos, é um processo educativo. É né? Um mercado gigante, sem limite. Acho que a Genial vocês vão longe, vocês vão ter muito sucesso. Vocês estão, Rodolfo, como você fala, Inshallah. 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 Mas é isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a você, Rodolfo, a Genial, a oportunidade de falar, contar um pouco da verdade. Não é? Dizer, essa conversa aqui, dizer, a gente sabe, a gente abre, o convite já está, obviamente, estendido, a gente poderia pegar esses pontos, né, que foram mencionados e mergulhar profundamente em conversas de horas e horas e horas, né, não tenho dúvida, né, que esse conhecimento, né, essa experiência e você é um cara que tem, dizer, uma característica que eu julgo fundamental, né, na vida de um investidor, de um trader, de um day trader, né, o que for, que é o domínio emocional. Né? Para se ganhar dinheiro, tem que se saber perder dinheiro. Não né? tem dúvida. Você vai ser sempre Você está falando com a pessoa certa. Apertado, incomodado, vai suar, mas quem consegue tolerar, né, essa sauna, né, sai do outro lado vivo, né, e, né, com mais casca, né, estofo para
participar do próximo. Sem nervos. Né? Então, de novo, fica o agradecimento meu, pessoa física, da Genial, eu tá? agradeço então, muito, por essa feliz. Oportunidade para os nossos clientes, amigos, a Genial, investidores. O Rodolfo, todos vocês. Tá ótimo. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Nagy. Obrigado.